Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Centro Profissional para dar início a mais um CPcast. E hoje vamos falar com um grande publicitário aqui de Ribeirão Preto e Franca. E eu quero convidá-lo, o senhor Leandro Araújo, publicitário há mais de 20 anos em Franca, Ribeirão Preto. Como vai, Leandro? Tudo bem? Cara, um grande prazer estar aqui. Tudo bem? Excelente. Obrigado pelo convite. E eu que agradeço, tá, por estar aqui participando do nosso CPcast. A gente tem feito ele regularmente para poder trazer para perto os nossos condôminos e falar um pouquinho por trás do ser humano e também por trás da empresa, né? O que você gere, quais são as empresas que você trabalha e contar um pouquinho da sua história. Cara, primeiramente, quero te agradecer a toda a equipe, porque esse tipo de conteúdo é muito importante, porque eu que trabalho com comunicação, vejo a grande importância da gente entender os mecanismos da comunicação e usá-las a nosso favor. Então, como a gente é um prédio muito orgânico, com empresas diversas e diferenciadas, então ter um canal para a gente ter voz, né, é importantíssimo aí na comunicação. Eu sou de Franca, né? O Grupo Limoeiro nasceu em Franca, na cidade de Franca, e do limão faz a limonada era a ideia, né? A gente, quando a gente pensa em Não, agência de e é bem criativo publicidade, isso, né? não, É, justamente a criatividade já começou ali no naming, né? No próprio nome da empresa. Quando a gente pensou em dar um nome, eu falei, cara, a gente tem que fazer um nome que seja algo fora da caixa. Um nome de agência já tem que se falar por si só que a gente é criativo. Então, o limoeiro vem do limão faz a limonada, porque a gente recebe muitos limões na vida, né? Muitos problemas, muitos cases, muitas dores, e dessas dores a gente tem que fazer limonada, a gente tem que fazer do problema a solução. E então, só para dar uma pausa, então pensando assim, eu faço limonada também toda hora, ah, porque a gente trabalha com um condomínio, com um síndico profissional, então todo dia a gente tenta resolvendo problemas. sim, E os problemas chegam e você tem que estar pronto para estar agindo e resolvendo e trazendo uma solução. Eu creio que o marketing, a estratégia por trás do marketing é justamente isso, trazer uma solução para que possa direcionar um crescimento para aquela empresa. resolver algumas dores e principalmente crescer junto com a empresa, né? Tanto é que uma das dores que a gente teve durante a pandemia foi trabalhar uma comunicação que fosse mais assertiva e digital, né? Porque a gente sabia que aquele momento era o momento do digital. E principalmente foi nesse momento que a gente decidiu vir para Ribeirão. Teve uma proposta de compra aqui de uma agência da cidade e a gente veio justamente nesse período, onde todo mundo estava infelizmente, fechando alguns negócios, a gente conseguiu ter a oportunidade de ampliar os nossos negócios para poder ajudar as pessoas a fazer novas limonadas, né? A poder entrar nesse mundo mais digital, que a gente conseguiu até mediante esses acontecimentos. E dentro de Ribeirão, hoje a gente já está há mais de 2 anos e meio. Construímos já uma ponte segura entre Franca e Ribeirão, então estou sempre aqui. A gente já tem colaboradores na cidade e o nosso objetivo é esse. O nosso objetivo é criar pontes, né? Fazer essas pontes entre as marcas e principalmente criar conexões para que elas consigam falar com o seu público. Porque falar com o público exige muita coisa que o marketing consegue solucionar, né? As pessoas, quando buscam uma agência de marketing, elas esquecem que por trás do marketing existe a comunicação. Como eu vou me comunicar com o meu público? O que eu tenho que fazer para realmente o meu público entender que tipo de conexão eu tenho que ter com ele, como eu posso me comportar, meu tom de voz que eu posso utilizar para a marca poder realmente ser uma marca forte, sólida e longínqua, né? Tipo, duradoura, né? Então a gente cria isso, a gente tenta realmente fazer conexões e buscar com que o cliente tenha esse assunto personalizado, né? Essa estratégia personalizada. Então é o objetivo principal nosso. Perfeito. E essa estratégia personalizada, ela pode ser tanto interna, digital, totalmente virtual, como também, eu esqueci o nome que fala, como é que fala? Offline. Offline, É, isso. É sim, online e offline. é, A estratégia do Grupo Limoeira é isso, trabalha sim. tanto o offline quanto o online. Nós somos uma agência full service, Ah, né? legal. É uma agência que trabalha tanto a parte do digital quanto a parte do off-site ou offline, né? Hoje até falo muito para cliente, né? O cliente está muito preso no digital, achando que o digital vai resolver todas as dores, os problemas É deles. isso que eu ia te perguntar, porque já me foi oferecido de que pra quando você quer fortalecer uma marca, dizem que é melhor ser offline do que online. É verdade isso?
Na verdade, vai depender muito do tipo de necessidade que o cliente vai atingir, né? Se ele for um e-commerce, o digital ali ele vai estar muito mais voltado 100% ao online. Se ele não for só e-commerce e tiver outros canais, a gente vai dividir isso em várias etapas, né? Que a gente chama de marketing 360. Uhum. Então, eu vou trabalhar o marketing 360. Vou trabalhar desde a parte da proposta digital, passando pelo marketing tradicional. E a comunicação tradicional. André, eu acredito muito, cara, que as empresas elas precisam lembrar que investimento não é gasto. Então, todo mundo imagina o marketing, e tanto, assim, eu sou de uma época, né, que não faz Uhum. muito tempo, porque hoje a gente fala de época, 5 anos atrás já é um passado Sim, que longe, teve né? o antes da pandemia e o O pós-pandemia, antes de né? pandemia, pós-pandemia, época que se usava mídias tradicionais e depois veio o digital muito forte. Então, eu sou da época que o pessoal usava muito as mídias tradicionais, como outdoor, revista, jornal, classificados, e isso tinha uma assertividade muito boa. Lógico que dentro da realidade de cada empresa. E era muito caro. Então, se investir ali na época era gasto, porque acabava sendo um investimento alto, E tinha as né? páginas amarelas também. E tinha também, Eu nunca tinha. esqueço isso quando criança, sempre buscava, qualquer coisa que a gente tinha que achar era o nosso Google, né, as páginas É. amarelas. Quem viveu essa época, É. e hoje tem esse saudosismo, né, de lembrar como era, eu adorava receber o jornal em casa, aos sábados e domingo, e folhear o jornal. E eu tenho 42 anos, então, assim, não são. Mesma É uma idade. época que a gente viveu, que a gente É. consegue hoje falar, saiu disso para aquilo. Então, eu consigo entender que eu saí dos classificados para um Google, que eu saí de Sim. um outdoor para um banner de um site, que eu saí de um relacionamento ali com as revistas, com os jornais, para um Twitter, para um Facebook, para o Instagram. Então, assim, as mídias, elas são os canais são os mesmos, só mudou a plataforma. A forma de se comunicar é a mesma, só mudou a forma de você desenvolver a comunicação, né? Eu falo muito que agora está em voga essa questão da inteligência artificial e as pessoas me perguntam o que eu acho dela. Eu O acho que que ela, você acha do ChatGPT, por exemplo? eu não acho que ela vai atrapalhar. Eu acho que vai ter um momento que as pessoas vão ficar, e como a gente já está agora, que começou esse processo todo de vai substituir algumas carreiras, vai substituir algumas pessoas. Aquele medo momentâneo ele vai passar. Esse medo momentâneo vai passar. Eu concordo com você, porque toda tecnologia que veio, de acordo com as épocas da humanidade, sempre tiveram tecnologias para substituir, para quê? Para melhorar a vida do homem. Sim, sim, Nunca foi para realmente trocar, tipo, acabar com o emprego justamente. ou acabar. Veio para quê? Para forçar o homem a se desenvolver de tal forma que ele possa buscar outros propósitos, gastar energia em coisas mais relevantes. Eu vejo o ChatGPT, por exemplo, ele realmente não vai substituir. Só que precisa ainda do homem para ter É, intelectualidade ali, para trabalhar e desenvolver e trazer o quê? Tem uma coisa que a inteligência artificial, acho que qualquer coisa não muda do homem. O homem tem a consciência sim. E a ideia, né? e a ideia. É, Então, a inteligência artificial, ela não tem consciência. E eu vejo a inteligência artificial como algo resgatando o homem para ser homem de verdade, sim, sabe? O homem integral. Porque a gente faz muito trabalho hoje em dia que não é humano. Ir lá, apertar parafuso, martelo, não é. Tem máquina que faz isso hoje. justamente. E criar texto hoje, tem várias formas de criar texto. Só que colocar a essência, não tem. Não tem. Não tem. É, Precisa de discernimento a humano. gente chama de tom de voz, né? A inteligência artificial ela não vai dar esse tom de voz que a gente quer dar para a marca. A marca tem um tom, né? Isso na psicologia das cores tem em cima dos pantones, nas cores, que a parte de design do escritório fala melhor a respeito. Mas tem principalmente essa questão do tom de voz, né? A forma como eu vou escrever sobre aquela marca, a forma como eu vou me comunicar com os meus clientes. E assim, essa coisa da inteligência artificial, até para finalizar o assunto, eu acredito só que as pessoas têm um pouco mais de medo dessa inteligência, por causa da falta de ética. Eu acho que assim, você desenvolver uma ética em cima do que você acredita, aí o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial, a gente vai ter um agravante. Mas se você usa o ChatGPT ou qualquer outra inteligência para o bem, a ética, tendo ética, você não vai escrever um livro ali usando, você não vai fazer uma poesia e falar que foi sua autoria. Então, assim, se você tiver ética, a parte de inteligência artificial não vai ser um complicador. Ele vai ser um auxílio para uma finalidade importante, que é a comunicação.
Eu concordo com você, até porque, além do texto escrito, e precisa da interpretação do texto. Justamente. E eu vejo isso como algo que vai forçar o ser humano a se desenvolver cada vez mais, porque as coisas vão a régua vai mudar. Eu vejo a inteligência artificial como uma régua, colocando o ser humano em outro patamar, Sim, que vai exigir mais estudo, mais aprofundamento, mais discernimento e mais ética, como você mesmo disse. A ética vai ser algo cada vez mais falado e mais comentado a respeito justamente disso que você falou. Vai precisar ter esse discernimento das pessoas, porque o que não é real não dura. Mesmo na inteligência artificial, se você não tem o conhecimento ou o aprofundamento necessário, não adianta você utilizar a inteligência artificial em qualquer ramo. e a evolução, né, André? Evolução. Evolução, a comunicação, todo tempo ela está mudando. Eu nunca me esqueço, eu tenho uma historinha legal para contar, eu nunca me esqueço um dia que eu peguei uma das pessoas que trabalham com a gente, que a gente tem um departamento só de creators, né, que são criativos, né, pessoas que criam conteúdos para redes sociais, Reels, Story, parte mais interativa que tem hoje nas redes sociais. E levei para a gente fazer uma gravação num cliente, que ele nem queria fazer muito, ele estava assim, em dúvida se ele queria filmar ou não, ele não Uhum. gostava muito de aparecer em vídeo, eu mostrei a importância dele de fazer o vídeo, de humanizar, porque a gente precisa colocar dentro das redes sociais essa questão da humanização. E aí eu, cara, levei a pessoa, fizemos o vídeo ali, 30 segundos, gravou tal. Na hora que eu voltei, entrei no carro, falei, cara, o que eu tô fazendo com os meus 10, 12 anos de marketing? Eu Olha eu vim só. aqui gravar um videozinho de 30 segundos. O que tá acontecendo com o mundo? Essa comunicação de hoje é isso? Né? Isso que eu não estou considerando as dancinhas, não estou considerando nada que a Eu gente vê sei. hoje nos TikTok, que a gente vê, Que que é apelativo, né? a gente acredita que pode ser um apelo, um apelativo, mas tem coisa boa ali também. Aí Sim. naquele dia eu entrei no carro, não comentei nada com a menina que estava comigo, fui para casa, refleti sobre aquilo, e aí mais uma vez eu reforço, a gente vai atrás da solução. Eu falei, cara, tem uma oportunidade. Tem Falou tudo. uma oportunidade. Eu tinha só essa menina que fazia isso. Eu falei, eu preciso criar um departamento no meu escritório para fazer mais isso. Em vez de eu achar que isso é ruim, eu tenho que fazer disso uma coisa boa. Então eu tenho que fazer uma limonada disso. É. E aí eu entrei dentro, depois eu até falei com o João, que é meu sócio, a gente conversou, falou, cara, vamos criar um departamento disso aqui. Eu entendi que é o avanço da tecnologia, é o avanço da comunicação, as pessoas precisam disso, porque é rápido, é dinâmico, é gostoso de ver, né? A gente dá muita risada hoje, enfim, tem muita coisa legal dentro da internet que, claro, tem muita coisa ruim também, mas principalmente essa parte que a gente consegue comunicar as marcas de uma forma rápida E criativa, e né? criativa é muito legal. Então, desse dia em diante, eu decidi fazer isso. Falei, eu não vou sofrer com aquilo que eu já aprendia, porque aquilo ficou para trás. Tem que estar Na sensível. verdade, ficou para frente, o que a gente aprende fica, né? Mas esse conteúdo que eu consigo trazer de trás e jogar para a realidade de hoje, então eu vejo sempre um avanço, né? A inteligência artificial, o que a gente está fazendo hoje aqui, que é um podcast, é um avanço, porque quando a gente escutava rádio É, e ficava naquela coisa assim, nossa, quem é a pessoa que está ali falando por trás, né? agora consegue, né? Agora a gente Também está aqui vendo, né, tem. se olhando, olhando É, quem está falando, sim. ouvindo a voz da pessoa, entendendo quais são os princípios dela, porque quando a gente olha no olho, né, ou escuta a pessoa falando, então a gente entende quem ela é de verdade. Não existe muita maquiagem Eu em falo que o cima, podcast é voz, corpo e essência, justamente. porque você consegue ver os três. Você não ensaia, você não tem roteiro, né? Você chega aqui, a gente fala, e para E não quem tem roteiro, viu, pessoal? Não tem mesmo. tô aqui é só a É. prova. Inclusive, eu acho interessante isso, porque a gente fala para as pessoas que querem ouvir o que a gente está falando. Então, assim, o podcast é isso. É não só, né? A comunicação como um O todo. podcast, eu acho que ele trouxe uma liberdade de comunicação, de uma comunicação espontânea. Aham, E eu vejo hoje no mercado como quando mais espontâneo é a comunicação, mais genuína ela é. falou tudo. Não é? Para poder realmente captar a essência da pessoa e o Sim. que está por trás daquele trabalho, daquele desenvolvimento. Eu acho sensacional o podcast. Eu acho, é por causa disso que a gente está aqui hoje. A gente criou o podcast para os condomínios para trazer esse tipo de informação, para ter esse tipo de conteúdo, para aproximar mais as pessoas. Você sabe que dentro de uma linha editorial que a gente faz muito para os nossos clientes, é você fazer um public post com uma influencer ou enfim, um influenciador digital. Se você perceber, o que a gente faz fora do public post, que é o dia a dia,
tem mais curtida, tem mais engajamento. Lógico que ele é importante. O public posting é o marketing 360 que eu estou comentando. A gente Legal. tem que ter. Mas o que é realmente genuíno é aquilo que está acontecendo no dia a dia. Então, assim, hoje, você tem que ter uma participação profissional dentro da comunicação. Por exemplo, as empresas, as produtoras de vídeo, na época, quando surgiu os celulares, todo mundo, nossa, vai acabar as produtoras de vídeo. Ao contrário, elas conseguiram ter uma fatia dentro do mercado que é justamente uma parte dentro da comunicação. São os vídeos institucionais, são os vídeos com potenciais de captação de imagem maiores. Sim. É o cara que tem um drone que vai filmar. Então, assim, todas as tecnologias vieram auxiliar a produtora de vídeo. Então, ela não desaparece, entendeu? E eu sou grande exemplo disso. Quem tá gravando aqui, o Bob, sabe disso. Eu faço vídeo particular. Eu crio vídeos, faço edição, faço tudo. E mesmo assim, eu estou com uma equipe técnica aqui. Olha aqui. Por quê? Porque está exigindo cada vez mais o quê? Profissionalismo daquele profissional que ganha dinheiro. Então o celular realmente não veio para substituir. Não. Ele me garante, por exemplo, uma viagem de família. Eu vou lá, faço um vídeo de 3 minutos da viagem de família. Mas quando se fala de uma questão mais profissional, mais técnica, eu falo, mais uma vez, a régua subiu. Acho que a régua desse profissional subiu. Ele não vai gravar mais qualquer coisa. Ele vai gravar algo que realmente que importa, que tem valor, que tem relevância para o mercado. Sabe o que o celular veio fazer com essas pessoas, com esses profissionais? Veio dar um direcionamento para eles serem contratados. Porque antigamente, quando você falava de vídeo, era caro. E ninguém dava valor. Primeiro que não dava valor. Segundo que era caro. Né? Então, mais uma vez, o investimento era gasto na cabeça do empresário. Quando você vem com o celular, você dá, isso aqui ficou legal. Nossa, agora vamos fazer com uma produtora? Então, assim, fizemos aqui um videozinho rápido da empresa, mostrei aqui os bastidores e tal, mas agora vamos dar um passo a mais, vamos subir a régua. Então, assim, isso ajudou a vender também. Isso é agência de publicidade. A agência de publicidade também melhorou muito esse know-how, melhorou muito a procura, a busca pelos nossos trabalhos, devido a esse início, né? Então, tem o digital, se está ali o Facebook, o Instagram, o Twitter, o LinkedIn, o que a gente precisa? Eu não tenho uma linha editorial ali o tempo inteiro. Vamos atrás de alguém que cria essa linha editorial e tal. Então sempre eu vejo, bom, pelo menos eu sou otimista em entender que na vida a gente tem que usar esses artifícios para o bem, né? Para a gente poder sempre crescer. Perfeito. Leandro, só tenho que agradecer a tua presença, porque eu sei que vai vir agora o seu outro sócio, né? Para falar sobre o web design. E é legal, tá vendo? O Grupo Limoeiro, eles têm várias... multidisciplinar, ele é multidisciplinar, tem várias áreas que pode estar atuando dentro do marketing digital. E é legal essa divisão, a gente conhecer um pouquinho o detalhe de cada área. No caso, o Leandro é da parte de estratégia e marketing. E agora a gente vai falar com o João, tá? O João Borges, para falar sobre web design. Só tenho que te agradecer. Tá? Muito obrigado, André. Obrigado pela sua participação e creio que foi muito relevante, muito conteúdo e eu só tenho gratidão. Valeu. Tá certo? Obrigado. Obrigado eu. Então, pessoal, vamos continuar nossa conversa agora. Vamos falar com outro diretor do Grupo Limoeiro, no qual ele tem 10 anos de trabalho com design e marketing também. Ele é diretor de criação e sócio fundador do Grupo Limoeiro. Seja bem-vindo, João Borges. Tudo bem? Obrigado, André. Obrigado pelo convite. É muito bom poder estar aqui e conversar com vocês. Bom, eu só agradeço a sua presença. Agora me conta uma coisa. O que faz um web designer? A gente estava até falando aqui nos bastidores, um pouquinho antes, né, de uma brincadeira que fizeram na internet, né? O seu filho é web designer, mas muita gente não sabe o que é web design. Não sabe. Meu pai mesmo não sabia, né? Até descobrir leva um tempo. É interessante que, na verdade, eu gosto até web design é uma área do design gráfico, né? Porque hoje em dia, a gente tem diversas áreas, né? O web design é mais focado na internet, de fato. Mas hoje a gente tem ilustrador, hoje a gente tem motion. Então, dentro do design gráfico mesmo, tem diversas áreas dentro do design, né? E quais são essas áreas? Como que é dividido? É área de animação? Exatamente produto de vendas? Fazer uma propaganda, uma edição? Vocês usam Premiere ou usa realmente uma construção como Photoshop? Aquele tem o outro lá... Premiere. Premiere. Dentro do Premiere tem o NFX, né, também, né? Tem que é o efeitos visuais, efeitos né? visuais também, Então, na verdade, eu mesmo, eu não foquei quando eu fiz publicidade e propaganda, né? Então, eu fui mais pro lado do marketing. Então, dentro do curso, tinha esse aprofundamento, né? E aí, eu escolhi ser design gráfico por conta própria. Eu acho que é mais uma questão de se encontrar. Então, tem gente que às vezes pode desenhar, prefere ir pro lado da ilustração, tem gente que hoje está em alta essa parte de efeitos visuais, né? De
de fazer vídeo, de edição de vídeo. Enfim, dentro do design tem diversas áreas. Eu escolhi mesmo essa área de design gráfico, mas depois eu fui me aprofundando, como eu tinha feito publicidade, eu fui pegando outros ganchos, sabe? De cuidar de uma agência também. Mas meu foco principal foi a parte prática mesmo, de mexer no Photoshop, Illustrator, em design, que é diagramação. Eu mexo no Premiere também, que é essa parte de edição de vídeo. Enfim, hoje a gente tem uma equipe que ajuda nisso, né? Hoje eu cuido dentro do Grupo Limoeiro dessa área de criação, mas por mais que eu faça a gestão desse pessoal, eu não saio eu não largo o osso, né? Eu gosto de ficar ali produzindo, que é o que me faz bem, né, cara? Eu acho que, independente, conforme as coisas vão andando, a gente tem que ficar onde a gente Se senta se sinta bem, à né, cara? vontade de fazer. Durma na cama e fique tranquilo, né? É, porque quando você é sócio fundador também, Isso. quando tem que juntar é o mesmo caso nosso, no caso da nossa empresa, que é a Uhum, Mafra, gestão integrada a gente faz condomínios também, né, e uhum. cuida também de palestras, empresas, a gente faz todo esse amparato. Eu também que tenho que cuidar da minha área, porque eu sou contador de formação, mas ao Sim, mesmo tempo eu tenho que cuidar da gestão da empresa. É o mesmo sim. caso de você, né, você É. não pode você tem que cuidar da gestão, tem que estar antenado com a parte administrativa e também o propósito da empresa, onde ela quer chegar, e ao mesmo tempo que eu vejo que o web design é muito voltado para a parada das artes. Sim, sim. Porque é totalmente criativo, pelo jeito é 100% criativo isso, né. Ah, lá é 24 horas pensando em criatividade, né? Assim, eu bato na mesa lá que, independente de outras coisas, outras áreas lá, a área criativa, a questão visual do Grupo Limoeiro tem que ser 100%. E como que é seu processo criativo? Eu acho bem curioso isso, quando a gente fala Sim. dessa parte de artes, artística, Uhum. como você gosta de criar? Você é melhor você criar pensando numa demanda que já veio na sua cabeça, fico lá, eureka, veio uma ideia, ou Sim. se alguém fala pra você: "Ó, faz assim", Cara, depois de então 10 entendeu? anos, às vezes vai fluindo no automático, porque você já tem o feeling da coisa, Se alguém né? mandar um cara É, de criação mandar: "Faz assim", às vezes você é. não quer fazer e tem que fazer, Sim, eu falo pra área criativa isso é ruim. essa parte eu gosto muito de falar, né, eu falo muito com o Leandro que o design ele não muda, né, ele tem princípios, ele tem regras, então o design para quem estuda de fato, ele sabe que tem que seguir os princípios básicos. Tem paleta de cores, tem suas importâncias, então você tem que ter essa base, né. Mas obviamente que às vezes a gente tem um toque nosso que a gente segue, mas nesses 10 anos que eu venho trabalhando isso, eu acho que o mais importante é efetuar um trabalho final que seja bom tanto para a agência, mas para o cliente, né. Falo muito isso que Fala um pouquinho da história de algumas empresas que vocês tiveram êxito nessa criação, alguma coisa curiosa dessa criação. sim, é igual você falou. É. Hoje o processo criativo nosso lá, a gente tem um gestor de tarefas, então a Hum. gente sabe a tarefa de amanhã, da semana que vem. Automaticamente isso entra na cabeça, e isso no seu dia a dia, você vai pensando nessa tarefa. Então você pode entrar em sites. Para o design gráfico, tudo é referência. Então, qualquer coisa que ele vê, ele é referência, ele guarda isso no HD interno dele aqui. E, obviamente, hoje printa referências e vai trabalhando isso para um trabalho de amanhã. Eu gosto de falar que dentro da empresa, a gente tem que ter profissionais qualificados, porque a partir do momento que alguém te contrata, você tem que. Não é só questão financeira, é questão de tempo, que é uma coisa que a gente não consegue comprar nem recuperar. Então, a partir do momento que alguém te contrata, a gente está ajudando esse cliente em tempo. Então, ele para de cuidar nessa parte visual e deixa que minha equipe cuida. Cuide. Então, eu estou trabalhando com sonho, estou trabalhando com desejo, então eu preciso que aquilo seja muito bem feito. Então, os meninos que trabalham lá na área da criação, eu falo, vamos fazer curso, vamos aprofundar em alguns temas. Você gosta mais disso, você gosta mais de fotografia, você gosta mais de animação, você prefere manipulação, vamos fazendo. Para ter uma equipe robusta que, de fato, atenda o cliente e ele não precisa se preocupar em nenhum momento com isso, entendeu? Deixar que a gente saiba. E, claro, com princípios, Sim. com tudo que o design oferece, quando você aprende, né? Conta pra nós aí um case de sucesso desse design. Cara, o Leandro até estava falando que teve essa É, mudança eu tenho 28 anos, então eu peguei um pouco da agência tradicional, né. mas você não pegou a páginas amarelas. Essas não, né, Essa essas você não não. pegou. Essa só em fotografia Você é muito mesmo. novo ainda. Mas eu peguei uma transição de um pouco de agência um pouco mais antiga e da modernidade, né. A modernidade eu falo quando começa a surgir diversos aplicativos, Sim. quando sai hoje essa parte de produção de audiovisual, né.
era um roteirizado, e hoje é seu celular ali, uma coisa amadora, tá perfeita e viraliza no TikTok, Sim. exemplo. Então a gente tem que se atualizar, esse é o ponto nosso. Então, alguns cases pra gente lá foram, às vezes, altas visualizações, né? A gente fez tem um case nosso legal que é o Tower, por exemplo, o Hotel Tower, um hotel famoso em Em Franca, Franca. onde a gente não fez só um vídeo, a gente fez uma ação lá, onde desceu o Papai Noel de rapel. Ah, que Então bacana. teve a filmagem, teve toda a parte de gestão atrás. E aí isso é legal. E aí deu 200 mil views no Reels do Instagram, né? Caramba. E ao contrário de outro case, que de repente a gente tá lá na agência tranquilo, conversando, de repente o João pega e fala assim: ah, vamos fazer isso aqui. Aí manda uma referência, de repente, do nada, a gente para tudo que tá fazendo, faz, e um dia dá 20 mil views, aí já é gratificante. Então, para mim, isso é case. Nos dias de hoje, isso é case. Antigamente você tinha que ganhar muitos troféus Agora virou clique. hoje O virou clique na clique, hoje virou internet. views. Então, isso para mim é interessante. Eu acho que case para mim é quando você faz um trabalho, o cliente te agradece, às vezes pode até chorar, pode te abraçar. Isso Sim. para mim é case de sucesso. Legal. E pensando nessa questão do desenvolvimento de web design, de fazer criações, eu vejo que hoje no mercado, por exemplo, eu mesmo uso o Canva. O Uhum, Canva para poder fazer algumas sim, animações ou algo mais, por exemplo, fazer um thumbnail de sim, YouTube. Então já tem um processo criativo ali, tem a Tractor também, eu acho sei. que ela é brasileira. Eu percebo que, assim, no meu olhar, isso não atrapalhou em nada a criação. Pelo contrário, eu acho que ele ajudou o web design a criar mais ferramentas, seria Sim, isso? com certeza. Igual a inteligência artificial que vocês estavam falando, ela veio para ajudar. Programas como esses vieram para ajudar. A gente tem que separar algumas coisas, né? Mas assim, eu acho que alguns designers eles ficam muito furiosos, né? Eles odeiam o Canva, então Eu odeio o Canva. tem esse lado. Eu sou uma Aham. pessoa que para mim eu não uso, mas sei que ele faz coisas boas, né? Mas eu uso, por exemplo, eu uso o Premiere, que é de edição de vídeo, mas uso o CapCut, que é também de edição de vídeo, mas é como se fosse o Canva, que para mim tem demandas que precisam dessa agilidade, dessas coisas mais rápidas, sabe? Então eu acho que quando a demanda, existe demanda para isso, não tem problema você fazer. Obviamente, que aí eu entro no princípio, a gente tem regras, tem que seguir princípios, Sim. não é fazer qualquer arte tá tudo bonito. Você tem que saber, tem retenção, tem vários pontos que a gente tem que saber por que aquela arte está sendo feita. Não é só porque ficou legal para você que tá legal para todo mundo. Tem uma importância, Existe um entendeu? padrão que você tem que seguir Exatamente. dentro daquela Exatamente. proposta para ter uma coesão de trabalho, seria isso? Isso. É, eu acho que tem princípios. E o que mais me importa é quando calha de novo no cliente, né? O Canva tá aí, aí o dono da empresa, não, vou pegar e eu mesmo vou fazer. Aí ele tá perdendo tempo, sendo que ele precisa, às vezes, profissionalizar isso, entendeu? Então ele tem Entendi. que colocar um profissional para isso. No começo, beleza, para quebrar um galho ou outro, mas eu acho que na hora da virada da chavinha, você tem que colocar um profissional ali que mexa no Photoshop, até porque o Photoshop ele vai ter ele não é tão fechado quanto o Canva. O Canva vai te limitar. Photoshop não. Não, O eu vejo, Photoshop é se é. criativo, né? Totalmente Então, criativo. é bom para começar. Eu acho que qualquer ferramenta na internet hoje tem um propósito, mas assim, você tem que estudar para saber que a hora de mudar de ferramenta ou mudar de virar a chavinha de fato, viu? E pelo jeito, cada vez mais está surgindo mais ferramentas para essa área. Ah, sim. O desenvolvimento está acelerado. E como que você vê o futuro do web design? Onde você se enxerga daqui 5, 10 anos com web designer? Se vocês, né, nessa profissão, consegue capturar isso, entender isso, esse processo? Cara, vem a Porque muda tanto, né? Chegou muda, o chat GPT que é rápido, de repente, poxa, eu tenho que reciclar, eu tenho que melhorar, eu tenho que buscar novas ferramentas. E como que está a evolução dessa área? Cara, tem avançado muito rápido, né, pra gente, assim. Só que eu acho que eu me encanto demais nessa parte de inteligência artificial. Junto com o chat GPT veio outras plataformas de criação de imagem, né? Mais famosas foram o Midjourney, que ele criava Hum, imagens a partir de um prompt, que é você escrevia algo, né, um astronauta na Lua, e ele dava opções para você e criava imagens X, né? Obviamente com uhum. referências já existentes, mas isso abre a mente para poder inovar, né? Então, seu processo criativo, você começa a fazer isso, de repente, você está no mundo da lua fazendo coisas totalmente interessantes. Então, eu acho que cada dia que passa, não só o chat GPT ou Midjourney, mas ferramentas de áudio, ferramentas de vídeo, né? Tem ferramentas que te auxiliam. Esse dia para trás, eu venho criando conteúdo para o Instagram meu, Ah, e eu legal. criei sobre um aplicativo que chama Captions, ele é até pago,
que você consegue gravar vídeo nele, olhando para o roteiro e ele fixa seus olhos para a câmera, entendeu? Através de inteligência artificial. Ele também traduz a sua língua para o inglês. Então, cara, isso aí é hoje. Ó. Esse dia para trás não tinha há 1 ou 2 anos. Então, foi uma virada de É chave muito tudo muito rápida. rápido. Então, daqui 5 anos, talvez eu nem saiba. Eu sei que talvez daqui 3 ou 4 já vai estar bem mais avançado que hoje. Eu acho que para ajudar o profissional, a inteligência artificial ela vai voar. Eu achei até legal falar sobre esse assunto, pensando em futuro, né? E eu nunca tinha questionado isso para ninguém. Como que vocês do web design entendem a questão do metaverso? Porque tem tudo a ver também com a inteligência artificial Sim, que está aí. Vocês veem o metaverso como algo realmente que vai vir para valer e como vai ser esse mundo, né? sim. Como que você vai criar esse mundo interno? Cara, eu vou te falar que foi mais forte o metaverso. Na minha opinião, acho que quando surgiu o boom do Meta, né, que a empresa, o Facebook trocou, veio com esse Com a nome, meta, veio com o boom do metaverso, veio com o boom da NFT, né, que é aquelas mídias digitais, né. Hoje tá muito em baixa, eu acho que a inteligência artificial tomou conta do assunto, né. Acho que é um assunto para ser tratado em 10, em 15, em 20 anos, né. Hoje eu não vejo muito nem o mundo do design. Teve um boom onde pessoas, designers conseguiram ganhar dinheiro no meio com NFT, eu mesmo criei coleção, tentei entrar na ideia, mas a gente tem que acompanhar o ritmo das coisas, né? Então, acho que ainda vai levar um tempo para o metaverso de fato ser acessível para todo mundo, né? Porque hoje é só uma ideia, um nicho específico. Até o próprio Meta mesmo, ele disse que deu uma acalmada em deu uma relação a isso. desacelerada. Então, saiu uma notícia que ele deu uma acalmada, que vai focar na inteligência artificial. Então, cara, assim, eu acho que é uma ideia boa, mas vai levar um tempo ainda para ser acessível. Falta esse amadurecimento dessa ideia, Exatamente. porque Então, eu estava falando com um amigo meu que trabalha no sistema financeiro. E um dos bancos, o Bradesco, pelo menos o que ele me disse, uhum, já está investindo bilhões em metaverso. sim, Eu entendo que esse nível de bilhões que a gente está falando a nível mundial é algo que ainda não chegou vamos dizer assim, nos terráqueos, né? sim, Ainda então. não está no nosso mundo de convivência. Então, pelo que eu vejo, as grandes empresas, grandes corporações é que estão por trás, investindo na ideia para que ela tome forma daqui talvez 15, 20 anos, como você disse. Exatamente, a gente não sabe quando que essas grandes empresas também começaram com inteligência artificial, né, para ser acessível hoje com todo mundo. Talvez esse aí seja o processo do metaverso, né, daqui a alguns anos os grandões comecem a trabalhar, comecem a deixar acessível, né, porque hoje é difícil, como que eu vou hoje eu, João, como que eu vou acessar para fazer um trabalho de design no metaverso? Às vezes você precisa comprar um óculos, você precisa comprar um equipamento, Momento. alguma coisa, então acho que virar essa chavinha ainda vai levar um tempo ainda, tomara que esses grandões, nos ajudem, né, igual vem mudando hoje com a inteligência artificial. É aquela história, né? Quem muda o mundo é quem tem muito dinheiro ainda, né? Exatamente, é A quem gente dita a regra, né, Quem dita a também. regra, o sistema Exatamente, financeiro que está por trás, eu vejo que o sistema financeiro está sempre na frente da tecnologia. exato. E todo determinado tempo da humanidade, sempre foi o sistema financeiro, de certa forma, né? Isso. Quem tem o poder é que traz a informação, tá na frente das informações. Por isso que você não pode ser você que é um designer, né, você não pode ser um cara fechado. Às vezes vai para o lado artístico, é legal ir para o lado artístico, mas às vezes você não pode se fechar ao ponto de não querer saber de nada. Então, eu hoje sou uma pessoa que fica atenta às notícias, então daqui a pouco pode mudar, daqui a pouco uma ideia pode surgir, outra morrer. Então, tá atento, obviamente estudar, aprofundar cada vez mais e aprender uma coisa nova, porque uma coisa eu te garanto, eu há 10 anos mexo com Photoshop. Cara, eu tô muito longe de ser ótimo, porque o Photoshop é infinito, cara, é infinito. Quanto mais você descobre ele, mais ele fica longe para você ser ótimo nele. Então, acho que a ideia é você estudar a ferramenta que você gosta e estudar o mercado. Perfeito. João, te agradeço. Eu que agradeço, André. Aprendi muito aqui com você, tá? Tanto você quanto o Leandro, que estava aqui com a gente agora há Sim, pouco. E é sempre gratificante trazer assuntos que engrandecem. E eu vejo que o Grupo Limoeiro está realmente à uhum, frente da parte do web design, à frente da área de estratégia. Eu gostei muito, eu aprendi demais sobre, até relacionado à minha empresa, porque toda sim, empresa precisa dessa questão de projetá-la, né? Projetar, trazer, crescer e como fazer isso através do marketing, como fazer isso através das mídias. sim. Então, é sensacional. Eu só fiquei muito feliz mesmo da presença de vocês aqui
e gratidão. Obrigado, certo? André. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. E tá vendo, pessoal? Quanta ideia, quanto conhecimento que a gente pode trazer dentro do CPCast e uma forma também de vocês conhecer um pouquinho mais quem são os nossos condôminos e o que está por trás, porque um condomínio ele é feito de condôminos. E aqui no caso do Centro Profissional, nós temos profissionais de várias áreas. E é super interessante conhecer, se aprofundar e ver o ser humano por trás daquele conhecimento, daquela ideia ou daquela empresa. Eu só tenho a agradecer e não esqueçam de tocar o sininho, curtir nossas mídias sociais e vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.